Então, dando continuidade ao nosso assunto, a gente falou sobre a revolta da vacina. Então, vamos ver o próximo. Então, gente, na República Velha, além de tudo isso que a gente já viu até agora, o que era que estava acontecendo? Em 1920, surgiu um novo médico chamado Carlos Chagas. Foi esse médico que descobriu a doença de Chagas, né? Por isso que recebeu esse nome. E ele ficou no lugar de Oswaldo Cruz, ele reestruturou o Departamento Nacional de Saúde. Como eu já tinha dito para vocês anteriormente, esse Departamento Nacional de Saúde era como se fosse o Ministério da Saúde, que nessa época não tinha, né? O Ministério da Saúde só foi criado em 1950. Então, Carlos Chagas, ele passou a ser o diretor do Departamento Nacional, e ele investiu muito na questão da propaganda, principalmente em relação às medidas sanitaristas para evitar essas doenças, educação sanitária, né? Ele criou órgãos especializados para combater a tuberculose e a hanseníase, que são doenças que até hoje a gente não conseguiu eliminar, nem muito menos controlar. Até hoje, esses órgãos especializados, né, para combater tanto a tuberculose e a hanseníase, até hoje existem, e são doenças ainda que acontecem muito, em qualquer local você encontra. Então, nessa época, Carlos Chagas criou esses órgãos e também criou órgãos especializados em controle de doenças venéreas, que são as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Também expandiu as atividades de saneamento para outros estados, para outros locais, que até antes de Carlos Chagas era só direcionado mesmo para São Paulo, ou para Santos e Rio de Janeiro, né, as cidades com os povos. Mas depois começou algumas cidades a receber algumas dessas medidas sanitárias. Em 1923, houve um convênio entre o Brasil e essa Fundação Rockefeller, que até hoje existe. Essa fundação, ela é uma fundação que ela está direcionada para combater fome, são essas organizações. Então, o Brasil ele fez convênio com essa fundação, então muitas coisas melhoraram em relação à questão de saneamento, de alimentação, melhoraram em partes, né? Tá melhor do que já era. Também nesse mesmo ano, em 1923, aconteceu algo muito importante em relação, isso cai também muito em concurso, e vocês têm que ter conhecimento em relação a isso, que foi o início, né, quem disse que é o marco da Previdência Social do Brasil, foi o início da Previdência Social no Brasil. O que é Previdência Social? Hoje a gente conhece a Previdência Social como sendo o INSS, né, o que aposenta as pessoas. Quando chega uma certa idade, aí as pessoas param de trabalhar e aposentam. Então é isso. O início de tudo isso começou em 1923, tá? Foi quando começou tudo isso. Hoje a gente vê, inclusive, os políticos querem fazer reforma da Previdência, que diz que não tem dinheiro. Tem sim dinheiro, e eu vou mostrar que começaram a roubar a Previdência desde o início, tá? Então, o trabalhador, ele vem bancando desde o início. Então, vamos entender como foi. Em 1923, foi criada a Lei Eloy Chaves. Essa Lei Eloy Chaves foi criada por esse deputado chamado Eloy Chaves, né? Por isso que recebeu esse nome. E essa lei criava as caixas de aposentadorias e pensões, que a gente chama de CAPES. Essas caixas de aposentadorias e pensões é o que hoje a gente conhece por INSS, tá? Então, iniciou dessa forma. O que era que acontecia? Nessa época, os ferroviários e os marítimos, eles começaram a se reunir. Então, quem participava dessas caixas de aposentadorias e pensões era só os ferroviários e os marítimos, tá? Eles começaram a se reunir porque na época não tinha SUS, não tinha nada. Então, por exemplo, se eles ficassem doentes, não tinha quem amparasse eles. Se eles morressem, não tinha quem amparasse a família, né? Então, eles começaram a fazer um consórcio.
tanto os ferroviários como os marítimos. Eles combinaram entre eles, era só os trabalhadores, gente. No início, não tinha político no meio. As coisas começaram a piorar por causa dos políticos que entraram no meio. Antes, era só os trabalhadores. Se reuniram e disseram, olha, cada pessoa vai dar uma porcentagem do seu salário e a gente vai guardar. Se alguém precisar dessas pessoas que estão contribuindo, precisar, por exemplo, de um remédio, eles pegavam o dinheiro e compravam. Precisa no hospital, aconteceu de morrer, então ficam pagando um salário para a família. Começou desse jeito. Aí o negócio ficou dando tanto certo que eles foram atrás desse deputado para eles criar essa lei chamada Lei Eloy Chaves. Aí criaram essas caixas de aposentadorias e pensões, que que agora estava tudo legalizado. Com essa lei, todos os que participavam, que no caso, na época, só era ferroviários e marítimos, ia ser descontado 3% do salário dele. Todos os meses ia ser descontado de todos 3% do salário e ia para essa caixa de aposentadorias e pensões, como se fosse uma poupança. Mas também a empresa, ela também tinha que contribuir, só que era com 1% do lucro. Então, todas as empresas ferroviárias e marítimas, 1% do lucro ia para essas caixas. E esse dinheiro era para quê? Para os trabalhadores que contribuíam ter o direito à aposentadoria, a tratamento médico, inclusive, gente, medicamento, e pensão aos herdeiros no caso de falecimento do trabalhador. Nessas CAPs, o Estado não participava. É por isso que dava certo. Nunca faltava dinheiro. E sempre, quando um precisava, tinha, né? Então, o Estado, que é os políticos, não participava. Era só os trabalhadores e o lucro das empresas. Então, o início da Previdência Social no Brasil, isso cai demais no... O que é que cai nos concursos? Para você marcar o que é o marco da Previdência Social no Brasil, o início da Previdência Social no Brasil, que foi as CAPs, e perguntando de todos os órgãos qual o único que o Estado não participava. Aí, no caso, o único que o Estado não participava também era as CAPs, tá certo? Vamos agora, lembrando que essas CAPs, caixas de aposentadorias e pensões, elas foram modificando ao longo do tempo e a gente vai ver essa modificação. De CAPs, elas passaram a ser IAPs, de IAPs, elas passaram a ser INSS, de INSS, ela passou a ser INAMPs, até acabar, ficar só a Previdência Social, né, e a saúde, a questão da saúde sair desses órgãos, tá? Mais na frente aí que a gente vai ver isso. Aí, gente, como eu já tinha iniciado para vocês, a República Velha, né, a República do Café com Leite, ela só durou até 1930, quando eles não começaram a não dar mais certo, brigaram entre eles, cada um botou um candidato e aí surgiu Getúlio Vargas, se aproveitando desse momento, se candidatou e acabou sendo eleito, né? Em 1930, acabando com a República do Café com Leite, começando o que a gente chama de Era Vargas. A Era Vargas, gente, ela dura até 1945, tá bom? Então, o Getúlio Vargas rompe com a política do café com leite. Como foi que Getúlio Vargas começou a governar? Ele era autoritarista, centralizava tudo, principalmente tudo, e aí a saúde não ficava fora disso. Então, ele era um governo autoritário, inclusive ele depois teve a ditadura de Vargas. Ele centralizou tudo em relação à saúde, ou seja, ele tirou os médicos que antes os presidentes traziam médicos de fora, eram os médicos que eram diretor do Departamento Nacional. O que foi que Getúlio Vargas botou?
tirou todos os médicos e colocou quem apoiava ele, pessoas que nem conhecia. Né? Não está muito diferente de hoje em dia, não, porque o ministro da Saúde hoje disse que não sabia nem o que era SUS. É tipo isso, tá? É você pegar uma pessoa que não sabe nada da área da saúde, que não é formado na área da saúde, e bota para ser secretário de saúde. A gente vê isso demais em prefeitura, em todo lugar. Então, foi o que Getúlio Vargas fez. Pegou uma pessoa que não pegava as pessoas só porque adulavam ele politicamente, tirou os médicos e as pessoas que tinham conhecimento como era que funcionava a questão das doenças e das epidemias, e colocou tudo nas mãos dos políticos e dos burocratas. Com isso, gente, o que era ruim piorou. Então, o problema da saúde no Brasil piorou muito em relação às epidemias, porque não sabiam o que fazer. Em 1900, aí é aquela história, né? Eles não sabem resolver as coisas, então vamos criar órgãos. Vamos mudar órgãos, vamos criar lei, vamos criar decreto para tentar melhorar as coisas. E a gente sabe que mudando órgãos, mudando pessoas de lugar e botando outros pior, não vai resolver nada. Mas começou a fazer. Em 1930, ele criou o Ministério da Educação e Saúde. Então, que ainda não era o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, quando ele, em 1930, ele era junto com a da Educação, e só em 1950 é porque ele se separou, transformando em dois ministérios, o Ministério da Educação e da Saúde. Então, ele criou esse ministério para tentar resolver, mas a gente sabe que não resolveu nada. O que foi que Getúlio Vargas fez? Como ele já era autoritário, né, um ditador nato, ou começou a olhar as CAPES, né, as caixas de aposentadorias e pensões, e viu muito dinheiro. Minha gente, quando um político vê muito dinheiro, o que é que faz? Fica doido para passar a mão? Então, o que foi que ele fez? Ele viu que aquelas CAPES, né, as caixas de aposentadorias e pensões, que o trabalhador criou para poder garantir sua aposentadoria, para poder ter algum auxílio médico quando precisasse, tudo isso, né? Foi atrás. Aí veio Getúlio Vargas, né? Disse, não, o Estado tem que participar, nós queremos lhe ajudar, né? Iludindo os coitados, dizendo, não, que aí é uma coisa que deu certo, então a gente vai ajudar vocês. Os trabalhadores iludidos, né, acreditaram. O que foi que Getúlio Vargas fez? Em 1933, ou seja, 10 anos depois que foi criada as CAPES, ele mudou o nome, porque é aquela história, quando eles querem fazer alguma coisa, eles mudam de nome. Mudou o nome, antes era CAPES, agora passou a ser IAPES, agora era Institutos de Aposentadorias e Pensões. O que foi que mudou? Agora, incluía um instituto para cada categoria profissional, então não era mais só ferroviários e marítimos, não era só ferroviários e marítimos, agora existiam outras categorias profissionais, mas aí assim, tinha um Instituto de Aposentadorias e Pensões dos marítimos, aí tinha os IAPs dos ferroviários, tinha os IAPs dos comerciantes, então cada profissional tinha o seu instituto, né? O Estado começa a participar como na administração, controle e no financiamento. Foi dessa forma que Getúlio Vargas enganou o pobre trabalhador, dizendo, não, olha, já está criando uma proporção muito grande, muitos trabalhadores estão querendo participar, então bote esse instituto na minha mão, que eu vou administrar ele para vocês, vou controlar tudo e ainda ajudo, né? Banco, vou dar dinheiro também. Aí os trabalhadores caiu nessa e aí foi nessa forma aí que se ferrou. Com isso, se Getúlio Vargas era ditador, era autoritário, centralizava todo o poder, o que foi que ele fez com os IAPs? Os trabalhadores passaram a não ter mais voz, não tinha mais decisão nenhuma, quem decidia tudo era o Estado, né?
Então, os trabalhadores agora não tinham mais direito a nada, a reclamar, a resolver nada. O trabalhador continuava contribuindo, os que não contribuíam eram excluídos, não tinham direito, mas isso desde o início era dessa forma. E aí, o que foi que Getúlio Vargas fez com aquele dinheiro todo que ele viu naquela poupança, né, que era dos trabalhadores, para beneficiar os trabalhadores? O que foi que ele fez? Ele simplesmente pegou o dinheiro com a desculpa, dizendo que era tipo emprestado, né, para financiar obras públicas e privadas. Então, ele dava dinheiro para quem tinha condição já, ricos, para construir o que eles queriam, a juros baixíssimos, e com o decorrer do tempo as pessoas deixavam até de pagar. Foi desse jeito que começou o rombo da Previdência Social no Brasil. Foi os políticos pegando o dinheiro e justificando que aquele dinheiro era para financiar obras públicas e também privadas, para outras coisas totalmente diferentes, né? Isso aconteceu nessa época, né, em 1933, mas trazendo para a nossa realidade, se vocês lembrarem muito bem do que era o BNDES, gente, era só isso aí. Era o dinheiro da Previdência Social que financiava tudo. Então, quando você vê uma clínica particular, não vá pensando que esses médicos estão pegando dinheiro do seu próprio bolso e construindo clínica, não. Ou construindo laboratório, ou construindo hospital. Ou construindo escolas, ou construindo faculdade. É tudo com dinheiro público. É tudo com dinheiro do trabalhador. Então, é dessa forma que a Previdência não tem mais dinheiro. Aí, Vargas passou por essa fase, teve a ditadura de Vargas, e aí derrubaram, né, em 1945, houve um período que a gente chama de período de redemocratização. Agora o Brasil não era mais ditadura e passou a ser, de novo, república. Nessa época foi criado o Ministério da Saúde, ou seja, foi desmembrado, que era o Ministério da Educação e da Saúde, foi desmembrado, passando a ser só o Ministério da Saúde, em 1953. Só que nessa época, gente, o Ministério da Saúde não servia para nada. Era só um órgão que existia lá e pronto. Algumas vezes ele fazia algumas campanhas de vacinação, mas assim, eram muito esporádicas, né? E só. O restante, o Ministério da Saúde não era responsável por nada. Então, se você precisasse de medicação, se você precisasse de uma consulta, de internação, não tinha, né? Nessa época, nessa época de redemocratização, o que prevaleceu muito foi o clientelismo, que era os políticos que trocavam benefícios em troca de voto, que é o que a gente vê até hoje, né? Que é proibido por lei, mas é o que existe até hoje. Então, até hoje a gente vê isso, é proibido por lei. Hoje é proibido por leis esse clientelismo, mas a gente sabe que existe em todas essas cidades pequenas, em todo lugar tem, que é trocando benefícios, é um remédio, é um telha, é um poço de água, é tipo isso por apoio político. E aí, com isso, gente, o que era que acontecia? Começava a piorar mais ainda a saúde, porque eles não estavam mais preocupados, esses políticos não estavam mais preocupados em fazer uma melhora geral para a população em geral. Eles estavam preocupados em se eleger, e para se eleger a população como se vende, é o que a gente vê até hoje. Como a população se vende, então ele dá aquilo ali e pronto, ele não tem mais compromisso. Então esse é o grande problema quando você troca o seu voto por algum benefício próprio. Você está achando que aquilo ali você está tendo vantagem, mas lá na frente você não vai ter. Por quê? Porque você não pode mais exigir nada dele, porque você se vendeu. Então, se não existisse esse clientelismo, os políticos estavam preocupados em fazer algo que serviria para a população no geral.
era melhorando a educação para todos, era a saúde, era a segurança. Mas como ninguém está preocupado com isso, está preocupado com o benefício próprio, aí a gente vive nessa situação. Nessa época também houve um aumento da quantidade de trabalhadores que queriam participar dos IAPs, porque como a população no geral não tinha nenhum tipo de serviço público, por exemplo, não tinha hospitais que pudessem atender eles, nem nada, então, e era muito caro para pagar particular, então, quem era trabalhador assalariado, que tinha carteira assinada, eles pagavam esses IAPs, né, que era a Previdência, e, de certa forma, eles tinham algum benefício, né? Então, muitos trabalhadores começaram a querer entrar nesses IAPs. Com isso, gente, houve um rebaixamento na qualidade dos serviços. Olha como, quanto mais, a gente imagina assim, quanto mais entra profissionais, né? Quanto mais trabalhador contribui, aumenta mais o dinheiro, né? A gente pensa assim. Então, de certa forma, todos vão ter benefício. Só que estava acontecendo o contrário. Os trabalhadores começaram a entrar nos institutos, só que era só entrando dinheiro e ao mesmo tempo saindo dinheiro para outras coisas, para financiar principalmente instituições privadas. Esse dinheiro era dado para as pessoas que queriam construir o que quisessem. E o dinheiro dos IAPs iam sumindo. Aí os trabalhadores precisavam ter os serviços. Só que como não tinha mais dinheiro, os serviços eram cada vez piorando, né? Aí qual era a solução que eles acharam? A solução estava clara, evidente, era só eles pararem de roubar o dinheiro da Previdência. Não é isso? Que parando de roubar o dinheiro da Previdência, ia ter dinheiro suficiente para poder prestar assistência aos trabalhadores. Fez isso? Não fez isso. Fez o quê? Aumentou a contribuição, que antes era 3%, agora os trabalhadores tinham que pagar 8%. E é isso que acontece em tudo até hoje. Roubam, não tem mais dinheiro, o que é que eles fazem? Eles não param de roubar. Cai tudo nas costas do trabalhador. Então, foi isso que aconteceu. Nessa época, a medicina privada estava pressionando o governo, né? Que dizia que eles não poderiam construir hospitais públicos, porque se ele construísse hospitais públicos, quem tinha o seu hospital privado não ia ter lucro, né? Então, o que foi que eles faziam? Esses grandes empresários começaram a pressionar o governo para emprestar o dinheiro da Previdência dos trabalhadores a juros baixíssimos para que eles construíssem hospitais privados. Aí o que era que acontecia? Esses empresários, pegavam o dinheiro do trabalhador, construía lá o hospital, que era privado, né? Aí não tinha hospital público para o trabalhador ir. Aí como era que fazia? O governo tinha que pagar para os hospitais privados para prestar assistência ao trabalhador. É o que a gente vê até hoje. Não existe nenhum hospital privado particular que sobreviva sem atender pelo SUS. Como é que eles fazem? Todos esses hospitais que você vê não foi construído com dinheiro do seu próprio suor. Foi dinheiro financiado, foi com dinheiro público. Laboratório, olha, por exemplo, veio uma para construir aquela policlínica, na Paraibinha, parece lá. Ali ia ser para quê? Lá ia ter não era um hospital. Quando ela foi até um dinheiro que foi doado, até gente de fora do Brasil que doou esse dinheiro, junto com o governo federal e estadual, para construir essa policlínica aqui em Picos. Essa policlínica ia funcionar o quê? Ia funcionar consultas com todas as especialidades médicas, ia funcionar laboratórios, né? Ia funcionar clínicas de fazer raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, tudo, entendeu? O que foi que aconteceu? Gente, se acontecesse isso,
a maioria desses laboratórios daqui de Pix se quebrava. Nós aqui em Pix, nós não temos um laboratório público, são todos privados. Se você for fazer qualquer exame, mesmo fazendo pelo SUS, você vai num laboratório privado. E você não está fazendo de graça, está sendo pago. Quem é que está pagando? O SUS. E quem é que paga o SUS? Nós. Então, o que era que acontecia? Eles não querem que, por isso que eles barraram, fizeram maior auê, e a policlínica está lá, um elefante branco, não vai servir para nada, está lá, só os ferros lá. Né? A policlínica está fechada e os matos tomando de conta. Justo. E não vai ter isso, porque se tivesse esse laboratório, quem era dono do laboratório ia se quebrar, porque ninguém ia. Porque particular eles não ganham tanto assim. Tá? Então é isso que acontecia. Com isso, gente, a saúde da população foi cada vez piorando, né? Esses hospitais que eram privados, eles vendiam os serviços à população aos IAPs e ao próprio governo. Porque não, o governo, em vez de pegar aquele dinheiro e investir em hospitais públicos, não fez. Foi dar prestado, e muitos depois desses empresários entravam na justiça e acabavam não pagando mais, né? E aí o rombo da Previdência só piorando, e a saúde da população também. Aí começou o regime militar. Se estava ruim, piorou. Porque se tiver algo, apesar que chama de regime militar, mas não é nem regime militar, é ditadura militar mesmo, eles entraram com a justificativa que ia, porque estava confusão aí política, né, para poder organizar tudo, mas depois que eles entraram no poder, os militares sentiram o gostinho, né, e aí tomaram de conta. Durou, eles disseram, como na época que eles tomaram o poder, eles tomaram com a justificativa que iam organizar e depois devolver para a população. Ou coisa fácil, se a população não se organizasse para derrubar eles estariam até hoje, tá? Então, durou de 1964 até 1985, durou a ditadura militar. Gente, se a saúde estava ruim, se Vargas foi ruim, os militares foi 1000 vezes pior. A saúde pública no Brasil, a educação, a saúde, a segurança, as dívidas, essa herança política que a gente tem, que político nenhum serve, partido nenhum serve, surgiu daqui. Infelizmente, gente, nós estamos numa situação que é 6 por meia dúzia, né? Eu não consigo ver nenhuma esperança, mas, né, vamos lá. O que foi que aconteceu? Antes, quase não iam verbas para a saúde pública. Com a ditadura militar piorou. Eles reduziram ainda mais as verbas que eram destinadas para a saúde pública. Então, a questão das vacinas, a questão do atendimento para a população em geral era quase zero, tá? A única coisa que continuou foi algumas campanhas de vacinação, mas era muito esporádica, só a questão da poliomielite, que é a da paralisia infantil, porque era uma doença que o mundo entrou com o objetivo de erradicar. Então, o Brasil, querendo ou não, tinha que fazer alguma coisa, né? Então, eles continuaram com isso. Continuou com os privilégios para o setor privado, tá? Então, continuava aquela mesma coisa, pegava o dinheiro dos trabalhadores, emprestava para o setor privado, né? E aí era um buraco sem fundo. A saúde pública foi baixando ainda mais a qualidade, ficando ainda mais limitada, e a saúde da população cada vez piorando. Qual foi o resultado? Quando tem tudo ruim, tem que fazer alguma coisa para melhorar, óbvio, tem que caçar alguma coisa para ser feita, para melhorar o atendimento da população, para melhorar a saúde da população. O que foi que os militares viram que poderia melhorar? Mudou os IAPs.
né? Mudou o quê? Mudou só o nome. Então, em 1966, eles unificaram todos os IAPs e agora passaram a ser chamados de INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. O que foi que mudou com essa transformação? Agora, quem era trabalhador, não importa qual a sua profissão, ia participar de um único órgão previdenciário, que aí no caso seria o INPS. Então, não existia o ferroviário, nem para o marítimo, nem cada. Ia ser só um órgão, no caso o INPS, para todos os trabalhadores. O setor privado continuava pegando dinheiro emprestado, continuava atendendo e cobrando, né? É tipo aquilo, eu vou construir um hospital para mim, você me preste seu dinheiro, aí eu construo o hospital. Se você quiser ser atendido no meu hospital, você vai ter que pagar de novo. Então, os trabalhadores pagavam 2 vezes para poder ser atendido nesses hospitais, né? Continuavam desviando verbas, esses hospitais eram superlotados, e o governo centralizando todo o poder, né? Porque é típico de um regime militar, ou um regime, é típico de uma ditadura, é centralizar tudo, né? Uma pessoa tinha que controlar tudo, né? Então, foi isso que aconteceu. Quando foi, e não resolveu, óbvio, não estava resolvendo. Quando foi, em 1977, houve uma nova mudança, também feita pelos militares, eles ainda estavam no poder. Eles desmembraram, eles dividiram o INPS, que em 66 passou a ser INPS. Agora era INAMPS e INSS. Lembra quando foi criado, né, o CAPS foi criado, atendia, o trabalhador tinha direito à aposentadoria, né, lá em 1923, com as CAPs. Tinha direito à aposentadoria, tinha direito a atendimento médico, então, consultas, internação, até medicamento. E tinha direito a, no caso do trabalhador morresse, a família ficava aposentada, né? Era dessa forma. Quando foi em 77, eles dividiram o instituto, né? O INAMPS ficava responsável pela assistência médica, né? E o INSS ficava com a questão da aposentadorias e pensões, entendeu? Ou seja, o trabalhador que pagava, ele ia continuar tendo, né, teoricamente, o direito à saúde e à aposentadoria, só que em órgãos diferentes. Eles fizeram isso dizendo que era para melhorar. Essa tal, quando você ouvir falar reforma judiciária, reforma previdenciária, reforma na educação, é só para mudar nomes, mas vai continuar tudo do mesmo jeito. Foi isso que aconteceu. Com o tempo, com a criação do SUS, que a gente vai ver que foi em 1988 que foi criado o SUS, esse NAMPS desapareceu. Ele desapareceu completamente em 1993, não existe mais. Hoje em dia, o trabalhador, ele paga até, tem trabalhador que dependendo com que ele ganha, ele paga até 12%, lembra no início era 3%, né? Hoje, tem trabalhador que chega a pagar até de 9%, tem uns que é 8%, tem uns que é 9%, outros que é 12%. Ele não tem mais direito à assistência social, assistência médica, aliás, e mal ele tem direito a aposentadorias. Até pensões, você vai ter que provar que está casado não sei há quanto tempo para poder ter direito, né? Então, hoje, a única coisa que prevalece de todos aqueles institutos é somente o INSS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, que é o que dá direito ao trabalhador à aposentadoria, tá certo? Então, fizeram tudo isso, roubaram tudo isso, e ainda hoje dizem que está quebrado, que vai chegar um tempo que não vai ter mais como pagar os aposentados. Queriam até botar para 80 e tantos anos, a pessoa só poder se aposentar com 80 e tantos anos, né? É isso, é só por causa disso, viu, gente? A nossa aula, deixa eu ver se bem que isso termina. Pronto.
A aula de hoje já vai se encerrar, viu? Então eu vou interromper e aí depois a gente retorna.